Irmãos e irmãs, boa noite. Como é bom podermos adorar ao Senhor junto com os santos do Senhor, a igreja do Senhor Jesus Cristo, com o seu pequenino rebanho. Como é gostoso podermos desfrutar dessa hora de adoração. Irmãos, com a autorização do presbitério, nós vamos falar mais uma vez, não vamos falar na continuidade do estudo dos Salmos. Nós paramos no Salmo de número 4, os irmãos se lembram. Nós vamos fazer uma pausinha nessa noite, estudar um trecho bastante importante das Escrituras, no capítulo 37 de Ezequiel, a partir do versículo 1 até o versículo 14, 37 do livro do profeta Ezequiel, de 1 a 14. O título desse trecho é O Vale de Ossos Secos. É um dos trechos mais importantes, porém complexos desse livro, dessa profecia. Vamos ver o que Deus nos dá graça de compreendermos, extrairmos, não só desse trecho, mas da profecia completa de Ezequiel, que fala sobre o Vale de Ossos Secos. Vamos ler? A partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me for ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada um ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhe: assim diz o Senhor Deus: vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança, e somos de todo exterminados. Portanto, profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela, ó povo meu. Porei em vós o meu Espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso, e o fiz, diz o Senhor. Vamos orar? Pai Santo, muito obrigado, Senhor, por termos diante de nós a Tua Palavra. Muito obrigado pelo privilégio de abrirmos o Teu santo livro. Muito obrigado, Senhor, por termos a palavra logos em nossas mãos e na esperança de que a palavra rema há de falar aos nossos corações, porque ela é viva e eficaz e que age profundamente em nossos corações. É nessa esperança, Senhor, da Tua palavra viva, que nós Te agradecemos desde já e pedimos que a todos o Senhor nos conceda nessa noite ouvidos de ouvir a Tua palavra. Nós pedimos tudo isso com gratidão, com esperança e com alegria,
no nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, essa passagem, como eu disse, é uma passagem complexa, é uma visão que Ezequiel teve, não só uma visão, mas de fato, nos parece aqui que essa visão foi tão real para Ezequiel, que ele estava ali bastante perplexo diante da visão que ele teve. É interessante que vamos falar um pouquinho sobre a vida de Ezequiel. Quem foi o profeta Ezequiel? Vamos dar um rápido pano de fundo para a gente ter assim, uma noção da data, da ocasião e de quem era o profeta e para quem ele estava falando. Ezequiel foi chamado como profeta no ano de 593 a.C. Foi aí que ele iniciou seu ministério como profeta. Seu último oráculo, ou sua última profecia, data de 571 a.C., como você pode ver no livro mesmo de Ezequiel, capítulo 29, versículo 17. Foi o último oráculo dele. Portanto, ele profetizou, se a gente fizer as contas, mais ou menos entre 22 e 23 anos de ministério Ezequiel teve. Ele trabalhou para o Senhor durante em torno de 22 a 23 anos. Nós não temos muitas informações sobre o profeta, a não ser o que está escrito nesse livro, no próprio livro dele. Obrigado, irmão. Então, Ezequiel fazia parte da família sacerdotal, ele era filho de sacerdote, e ele também era sacerdote. Provavelmente, quando ele começou já operando como profeta também, que depois ele foi chamado como profeta, mas ele já tinha mais de 30 anos de idade, possivelmente. Porque um sacerdote naquela época, mesmo sendo filho de sacerdote, ele só poderia ser oficializado no sacerdócio a partir dos 30 anos de idade. Então ele não era nenhum garotinho, né? Ele já tinha em torno de 30 anos, ou mais de 30 anos, quando ele começou seu ministério profético também. Ele já era sacerdote naquela época. Ezequiel vivia entre a elite no palácio, e foi deportado juntamente com o rei Joaquim e sua família real. Um dos reis de Judá, ele foi deportado, foi levado para a Babilônia por Nabucodonosor. Foi na primeira remessa, em torno de 10 mil pessoas foram deportadas para a Babilônia. Essa primeira remessa, Nabucodonosor teve o cuidado de levar a elite para a Babilônia e deixou os mais pobres e os menos cultos na terra de Israel. Então ele levou só a elite. Então, quando nós lemos todo o livro de Ezequiel, você percebe que ele era um homem bastante culto, ele tinha bastante noção daquilo que ele escrevia, em termos de arquitetura, em termos de engenharia, de construção de navios, de construção de prédios e de outras coisas. Ele vai falando inclusive sobre economia e outras coisas mais. Então ele é um homem bastante culto. Então Ezequiel, eu imagino que como Lucas no Novo Testamento escreveu Atos e escreveu também o seu Evangelho, e era um homem culto. Lucas, vocês sabem que ele era um médico, né? Ele era um doutor, era bastante esclarecido e bastante preciso em suas informações, Lucas. E assim, no Velho Testamento, a gente vê Ezequiel mais ou menos da mesma forma. Ele não era só sacerdote e tinha só noções da lei de Moisés, daquilo que se aprendia no templo e na terra de Israel, mas ele tinha noções de várias informações, e ele conhecia muitas coisas extra-Israel. Ele conhecia situações do que as informações, as notícias do mundo que o cercava. Então ele era um homem bastante instruído e culto. Ele era um homem que tinha bastante instrução. Ele era bastante conhecedor da situação. Outra coisa interessante também, por ser um homem culto, ele se interessava em escrever de maneira bastante detalhada. Então é um dos livros proféticos, que é chamado dos maiores profetas, né? Ezequiel está dentro do livro dos maiores profetas, e ele é um dos livros que mais data situações.
Então ele escreve, no ano tal, no dia tal do mês tal, aconteceu tal coisa. Você vê no primeiro capítulo, no primeiro versículo, ele já começa a falar isso. Quando eu fui chamado, no ano de tal, do mês tal e do dia tal. Então, ele era um homem que tinha interesse e responsabilidade de dar informações bastante precisas e de escrever de uma forma bastante precisa, como Lucas no Novo Testamento, para os seus leitores, para que aqueles que viessem depois dele, para poder obter informações bastante precisas do que estava acontecendo na sua época e do que Deus estava fazendo naquela situação. Então ele vivia entre a elite. Ele foi deportado com o rei Joaquim, sua família real, por Nabucodonosor. Era casado, mas ficou viúvo no cativeiro. Ele ficou viúvo, Ezequiel, no cativeiro. Ezequiel foi contemporâneo de Jeremias, porém, bem mais novo. Ele era mais novo, Jeremias era mais velho. Jeremias profetizava em Jerusalém, ficou em Jerusalém profetizando para o povo que ficou lá de restante e não foi deportado para a Babilônia. Mas Ezequiel foi um profeta para os exilados. Ele profetizou para os exilados que foram para a Babilônia, para os cativos. E ele profetizou, ele começa dizendo que ele profetizou junto ao rio Quebar, na terra da Babilônia. Seu nome, Ezequiel, significa Deus forte, o que lembra sua obra de incentivo e conforto aos exilados. O próprio nome de Ezequiel lembrava, na língua hebraica, o próprio significado do nome Ezequiel. Quando a pessoa, o judeu, olhasse para Ezequiel e lembrava do nome de Ezequiel, o próprio nome dele já vinha, Deus é forte. Então eles tinham isso uma forma. Vejam como a cultura hebraica traz informações religiosas em vários aspectos, nas comidas, nas músicas e até mesmo nos nomes das pessoas, né? É bastante interessante que tudo traz informação de Deus para a cabeça do judeu, né? Do israelita. Então tudo é informação, e toda informação voltada para Deus, toda informação religiosa, toda informação. Então ele era um homem bastante culto. Essa visão de um vale de ossos secos, vamos ver o que Ezequiel queria dizer com essa visão que ele teve. Ou melhor, não era Ezequiel, na verdade foi Deus que queria mostrar alguma coisa para o povo, usando o profeta para falar para o povo. O que é que Deus queria mostrar para o povo? Em primeiro lugar, a gente precisa entender, em primeiro lugar, e o mais importante é entender, que essa visão não aponta para a ressurreição do final dos tempos, como alguns estudiosos acham que é. Pela volta de Cristo, essa ressurreição estaria significando isso. Era uma predição daquilo que aconteceria nos últimos tempos. E alguns estudiosos, graças a Deus, puderam entender melhor e ensinar para nós que não era isso. Não é isso que Deus está querendo dizer aqui. Retrata, na verdade, uma renovação espiritual do povo de Deus. E você começa a ver isso no próprio versículo 11, do trecho que nós lemos do capítulo 37. O versículo 11 diz: então, quando os ossos se juntaram e houve um grande exército, Deus mostrou para Ezequiel e disse: filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Ele fala mais: esse povo de Israel dizia assim: os nossos ossos são secos, pereceu nossa esperança, estamos de todo exterminados. Mas Deus continua falando, profetiza para eles: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu. Então Deus não está falando para um povo que ainda não era seu. Por exemplo, aqui ele não está falando para aqueles que estavam ainda mortos em seus delitos e pecados, como se fosse a primeira profecia, como um evangelho que salva o ímpio. Também não era isso. E nem tampouco estava falando da ressurreição do último dia, para que Deus levasse o seu povo para a glória, a ressurreição final, digamos assim. Também não era isso. Então Deus estava falando para um povo que estava vivo, porém morto. Já era o povo de Deus. Era uma igreja
morta. Era uma igreja que precisava de ressurreição, de avivamento. Era uma igreja que precisava voltar a respirar. Era uma igreja que estava, por alguns motivos ou causas, que eu acredito que é o que mais importa nessa noite, nós entendermos como que esse povo chegou nesse estágio. Era o povo de Deus já eleito. Era o povo eleito de Deus. O povo escolhido. Deus já havia feito maravilhas no seu meio. Deus já havia provido circunstâncias, situações, para que o povo pudesse sobreviver em meio a um mundo hostil. Deus estava no meio do seu povo, guiando no deserto, guiando através dos seus juízes, guiando através dos seus reis, e o sacerdote, pela lei acima de tudo, né? Foi-lhe dada a lei do Senhor, instruções da palavra do Senhor. Eles já tinham a Torá, que era a luz de Deus para o seu povo exclusivo. Ninguém tinha a Torá a não ser o povo de Israel. O que era a Torá? Era a lei de Deus, era a palavra de Deus. Porém, esse povo morreu. É isso que a gente gostaria de analisar essa noite. É um povo que tanto necessitava de restauração, pois se mantinham mortos pelo afastamento de Deus. É isso que aconteceu. Culmina nesse capítulo 37. Então vamos atrasar um pouquinho mais na leitura do livro de Ezequiel. Vamos pegar alguns trechos bastante rapidamente, para a gente entender como que eles chegaram nesse estágio de mortos. As causas da morte espiritual de Israel. Quais são as causas da morte espiritual de Israel? Isso é bastante importante para nós, porque ela se aplica à vida da igreja, porque nós também somos o povo de Deus. Então tem bastante informações importantes aqui para nós. Vamos estudar com muita cautela, com muita atenção, tirando já aplicações para nós, para cada um de nós como membro da igreja do Senhor, porque são informações bastante importantes. Como é que o povo chegou nesse estágio? Eu pude ver aqui, antes de chegar no capítulo 37, pelo menos 8 causas. Se não forem todas elas, com certeza são as principais. Ao longo do livro de Ezequiel, a gente vai ver essas informações. Uma coisa que nós não vamos adentrar é assim, porque o livro de Ezequiel, ele trata da disciplina sobre o seu povo, mas também trata de um julgamento sobre os ímpios, que são povos que ele mesmo, Deus, usou para julgar o seu povo. Ele fala de Tiro, ele fala de vários povos, várias nações, Egito e outros mais, e nós não vamos estudar isso, não é o objetivo nessa noite, mas ele fala que ele julgou e vai julgar ainda vários povos que Deus mesmo usou como vara para julgar, ou melhor, para disciplinar Israel, que é o seu povo. Qual era o alvo de Deus? O seu povo. Deus tem olhos para o seu povo. Ele precisava agir no seu povo e, infelizmente, contra o seu povo. Então, as nações que ao longo desses capítulos que a gente vai ler agora serão julgadas por Deus, não dá para a gente estudar nessa noite, também não é o objetivo, né? Mas vamos ver então, focando no povo de Deus, no povo de Israel. Começa a primeira causa, e eu acredito que essa é a principal causa que puxou todas as outras. Como a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outros abismos, ou puxa outros abismos, o abismo principal está aqui, no capítulo 5, a partir do versículo 5 até o versículo 8. Vamos ler. Assim diz o Senhor Deus: esta é Jerusalém. Pula no meio das nações e terras que estão ao redor dela. Ela, porém, se rebelou contra os meus juízos, praticando mal mais do que as nações e transgredindo os meus estatutos, mais do que as terras que estão ao redor dela. Porque rejeitaram os meus juízos e não andaram nos meus estatutos. Portanto, assim diz o Senhor Deus:
porque sois mais rebeldes do que as nações que estão ao vosso redor, e não tendes andado nos meus estatutos, nem cumprindo os meus juízos, nem procedido segundo os direitos das nações ao redor de vós. Por isso, assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo estou contra ti, e executarei juízos no meio de ti, à vista das nações. Qual é a primeira causa da queda e da morte de Israel? Eles deixaram o Senhor. E o que significa deixar o Senhor? Deixaram a sua palavra. Eles deixaram os seus estatutos, os seus juízos. Irmãos, a causa da morte de uma igreja é o abandono ou a negligência da pregação da palavra de Deus. Começa aí. Esse é o começo da queda. É o que puxa as demais causas da morte. Nós poderíamos dizer que essa é a causa da morte. Podem ter uma falência múltipla de órgãos aí, mas quando chega no coração, acabou tudo. É o coração, é a vida da igreja, a vida do povo de Deus, é a sua palavra. Então, o primeiro ponto aqui, a primeira causa, é porque eles abandonaram a sua lei, a sua palavra, os seus caminhos. Se você estudar o capítulo 33, ele também fala, no versículo 30 ao versículo 33, Deus mesmo diz assim: olha, Ezequiel, o povo vai chegar a ti, o povo vai te procurar, você vai ler a palavra para eles, você vai falar a palavra, você vai profetizar. O que é que vai acontecer? Eles vão assentar diante de ti como se fosse meu povo, Eles vão ouvir a tua palavra como se fosse meu povo, porém, não as colocarão em prática. Por quê? Porque o seu coração só ambiciona lucro. E ele diz: e eu virei como testemunha veloz sobre eles, e então saberão que houve no meio deles um profeta. O que quer dizer isso? Porque Ezequiel era mais bonitinho e estava no meio deles, eles tinham que atender o homem. Negativo. O profeta significa a boca de Deus. É aquele que fala e ensina a palavra de Deus. É a direção da palavra de Deus para o povo de Deus. Provérbios nos ensina que sem profecia o povo se corrompe. O povo se corrompe sem profecia. Então, começou aqui o grande erro de Israel. O grande erro de uma igreja é abandonar a pregação pura e simples da palavra de Deus. Segundo lugar, a segunda causa. Vamos ver outras consequências desse grande abandono, desse grande erro e do que provocou todo o restante da morte de Israel, digamos assim. Segundo lugar, você encontra no capítulo 6 mesmo aí, na sequência, do versículo 1 ao versículo 4, diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, vira o rosto para os montes de Israel e profetiza contra eles, dizendo: montes de Israel, ouvi a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus aos montes, aos outeiros, aos ribeiros e aos vales: eis que eu mesmo, trarei a espada sobre vós e destruirei os vossos altos. Ficarão desolados os vossos altares e quebrados os vossos altares de incenso. Arrojarei os vossos mortos a espada diante dos vossos ídolos. Irmãos, o povo que não tem profecia, o povo que não se apega à palavra de Deus, está sujeito à idolatria. A idolatria, segunda causa da morte de Israel aqui, a idolatria. Eles já estavam adorando aquilo que eles não conheciam, aquilo que não era para adorar. Então, a palavra de Deus, ela nos ensina quem é Deus, e nos ensina
de que forma o povo de Deus tem que adorar a Deus. Muitas igrejas e o povo de Deus cai no erro de achar tipo assim: bom, se a palavra de Deus não proíbe tal coisa, então pode fazer. A palavra de Deus não fala, não pode isso, não pode. Tem coisas que a palavra de Deus não é clara. Mas nem tudo que a palavra de Deus não traz clareza, ela está permitindo. Nem tudo. Então, para evitar erros, nós temos que ficar da melhor maneira possível, da maneira mais rigorosa possível, sob a palavra de Deus. Quando aquela mulher samaritana encontrou com Jesus, capítulo 4 de João relata o fato. Ela perguntou para Jesus, vendo que ele era profeta, ela perguntou: Senhor, nossos pais dizem que é no monte que a gente deve adorar, e vocês dizem que é no templo. Onde é que é o lugar de adoração? Jesus responde: vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos. Ou seja, os judeus, por mais errados que estivessem, estavam mais certos do que os samaritanos, porque os samaritanos não conheciam, eles queriam adorar sem conhecimento. Jesus estava simplesmente querendo dizer o seguinte: para adorar a Deus, você tem que conhecer a Deus e conhecer os métodos de adoração a Deus. Precisa conhecer como se adora a Deus. Existem irmãos que falam mesmo: como que traz de novo o chofar para dentro de uma igreja? Como que traz de novo o candelabro para dentro de uma igreja? Né? E rituais do Antigo Testamento para dentro de uma igreja cristã no século 21. Existem instruções na palavra de Deus de como adorar a Deus. A ignorância não nos isenta do erro e do julgamento de Deus. Nós precisamos tomar algum cuidado quanto a isso. Então, abandonou a palavra, já caiu numa idolatria, já caiu numa adoração falsa, né? Então é um grande perigo. Então o segundo problema aqui, e aliás, no capítulo 7, versículo 9, Deus chama de caminho, o caminho que eles seguiram agora, versículo 9 do capítulo 7, os meus olhos não te pouparão, nem terei piedade, segundo os teus caminhos, assim te castigarei, e as tuas abominações, quando se fala de abominações, fala de ídolos, fala de idolatria, as suas abominações estarão no meio de ti, sabereis que eu, o Senhor, é que firo, Deus é que fere. Então olha só, e no capítulo 16 todinho, e nós não vamos ler, eu só estou falando para os irmãos, para vocês rechearem depois em casa, essas informações que nós estamos pegando aqui. O capítulo 16 todinho, ele vai falar exatamente sobre a idolatria. O que é que aconteceu? Deus chama o povo de meretriz descarada. Ele fala naquele capítulo 16 sobre infidelidade conjugal de Israel para com Deus mesmo. E ele a chama de meretriz descarada. O que é meretriz? É uma prostituta. É uma esposa prostituta. E pior que isso, ela é descarada. Deus usa ali termos bastante pesados para falar exatamente sobre a idolatria, o erro na adoração. Eles estavam adorando o que não era Deus. Então, anote aí para você ler em casa depois. Terceira causa da morte de Israel, você encontra agora no capítulo 9, versículo 9. O que é que fala aí? Então, me respondeu: a iniquidade da casa de Israel e de Judá é excessivamente grande, a terra se encheu de sangue e a cidade de injustiça. E eles ainda dizem: o Senhor abandonou a terra, o Senhor não nos vê. O que está acontecendo aqui? Aconteceu o seguinte: eles descambaram pela injustiça social. Agora, eles são fora da lei, eles não têm mais limites, ninguém mais segura a violência, ninguém mais segura, não tem mais limites. No capítulo 22, que recheia também esse argumento, ou essa causa da queda de Israel também, que é
a injustiça social, capítulo 22, de 6 a 12, Deus também fala sobre isso mais um pouco. E ele acusa, com termos também igualmente pesados, o povo de Israel. Ele diz que o povo de Israel começou a praticar, são acusações terríveis contra maus tratos aos pais. O povo os filhos começaram a maltratar seus pais. Começaram a praticar incestos. Gente tendo relação sexual com gente da sua própria casa, filho com madrasta, filha com padrasto, irmão com irmã, pai com filha. Então, descambou. Sem a palavra de Deus, eles partiram para a idolatria, e agora eles caíram numa injustiça social, eles não tinham freios mais. Eles se maltratavam entre eles mesmos. Adultério era coisa comum. Extorsões. Ali haviam calúnias, subornos. No versículo 12 encerra, capítulo 22, de 6 a 12, no versículo 12 encerra e Deus fala: porque vocês se esqueceram de mim. Vocês se esqueceram de mim. Então agora não tinha mais freio, não tinha mais limites, coisa descambou, não tinha mais respeito, acabou o temor de Deus, acabou o temor de tudo. E eles diziam, versículo 9, finzinho: Deus não está vendo nada, tudo bem fazer essas coisas, cadê Deus? Eles não viam mais Deus, mas se esqueceram que Deus nunca deixou de vê-los. Deus continuou enxergando tudo. Deus não estava ausente a toda essa injustiça que eles estavam praticando. Em quarto lugar, irmãos, daqui para frente, vocês vão ver uma situação bastante complicada. Por quê? Porque aqui nós começamos a ver como começou tudo isso, na verdade. De onde que veio? Da onde veio? Da liderança. Da liderança. Irmãos, que perigo. Agora as outras causas estão ligadas diretamente com a liderança espiritual do povo de Deus. Quarta causa, capítulo 11, de 1 a 4, diz assim: então o Espírito me levantou e me levou à porta oriental da casa do Senhor, a qual olha para o oriente. À entrada da porta estavam 25 homens. No meio deles vi a Jazanias, filho de Azur, e a Pelatias, filho de Benaías, príncipes do povo. O que fala príncipes do povo? O que significa príncipes do povo? Líderes, governadores, cabeças do seu povo. Versículo 2: e disse-me, filho do homem, são estes os homens que maquinam vilezas e aconselham perversamente nessa cidade, os quais dizem: não está próximo o tempo de construir casas, essa cidade é a panela, e nós a carne. Portanto, profetiza contra eles. Profetiza, ó filho do homem. Só que tá bom. O que estava acontecendo aqui? Esses homens eram governadores. Eles eram líderes espirituais, mas naquela época, a liderança espiritual também agregava algumas funções, digamos assim, de governo cívico, né? Eles governavam o povo, eles distribuíam as rendas, eles tinham como se fosse o prefeito da cidade, os governadores do povo, né? Eles atendiam a área da economia, da política, então estava meio que misturado. Aqui ele está falando dessa área política. Eram pessoas que estavam administrando e aconselhando mal, e estavam dizendo assim: ó, nós somos a cidade é a panela, e nós a carne. O que eles queriam dizer com isso? Eles estavam dizendo de uma forma soberba: quem manda aqui somos nós. Nós somos mais importantes do que a cidade. Nós somos mais importantes do que o povo. O povo é o povo. Nós somos os líderes. Nós merecemos toda a honra e toda a glória. Era mais ou menos isso que o povo estava querendo dizer. Que esses chefes estavam querendo dizer. Aqui são os chefes do povo, tá?
Vão anotando aí. São os chefes do povo, falando de liderança. Então, a quarta causa, uma má liderança ou um mau governo. Quinto lugar, também fala sobre líderes. Capítulo 13, de 1 a 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizando exprimem, como dizes, o que lhes vem no coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposas entre ruínas. Irmãos, aqui, Deus manda Ezequiel profetizar contra os líderes, que eram os profetas, que seguiam os seus próprios conselhos ou o seu próprio coração. Eles fizeram assim, é o seguinte: para eu ter algum benefício desse povo, eu vou esconder a palavra de Deus e vou começar a falar como se eu tivesse recebido informações de Deus, mas não estou. Então eu vou falar para eles, para que eu possa me beneficiar. E eles não profetizaram aquilo que Deus estava querendo que eles profetizassem. Então era isso que estava acontecendo naquela época. E Deus fala para Ezequiel: profetiza contra esses profetas, porque eles são loucos. Eles estão falando o que eu não mandei eles falarem. E eles estão falando o que não está nas Escrituras. Então profetiza contra eles. Então olha só, essa é a quinta causa. Profetas que seguiam o conselho do seu próprio coração. Em sexto lugar, vai falar de uma outra categoria de líderes agora. Capítulo 14, de 1 a 5. Então vieram ter comigo alguns dos anciãos de Israel e se assentaram diante de mim. Veja bem, agora está falando dos anciãos. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, esses homens levantaram os seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre têm eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Portanto, fala com eles e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus: qualquer homem da casa de Israel que levantar os seus ídolos dentro do seu coração, olha só, não é só estátua lá fora, não, é dentro do seu coração, e tem tal tropeço para a sua iniquidade, e vier ao profeta, eu, o Senhor, vindo a ele, lhe responderei segundo a multidão dos seus ídolos, para que eu possa apanhar a casa de Israel no seu próprio coração, porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Então, a idolatria começou na liderança. Começou nos anciãos de Israel, que tinham a responsabilidade de colocar o povo no caminho de Deus. Eles tinham essa responsabilidade, esse encargo. Eles não o fizeram. Quando não o fizeram, eles estavam colocando o povo de Deus no caminho da idolatria. Então é isso que ele está falando aqui. Os anciãos são os próprios líderes que começaram com a idolatria. Eles começaram com a idolatria. Esses três casos aí a gente vê a liderança, uma má liderança. Sétima causa, capítulo 18. Irmãos, se vocês tiverem alguma dúvida, guardem no coração, porque a palavra de Deus é inerrante. Eu sou errante, mas a palavra de Deus é inerrante. Se você tiver alguma dúvida, estou percebendo que talvez alguns tenham, mas consulte a palavra de Deus, ou vamos sentar e arrazoar também, né? Vamos arrazoar. Vamos lá, capítulo 18, de 1 a 4. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: que tendes vós que acerca da terra de Israel proferis este provérbio, dizendo:
Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas. Como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. O que é que Deus está ensinando aqui para Ezequiel? Está falando o seguinte: aquele que cometer pecado, o pecado é pessoal, é intransferível, graças a Deus. Então, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, ela vai passar pelo meu juízo. E ele está falando assim, em Israel, veja bem, esse trecho você não encontra nas Escrituras. É uma tradição do povo de Deus. Uma tradição de líderes que estavam ensinando o erro, engano. Os líderes ensinaram assim: olha, se o pai pecar, o filho também vai pagar o pato. Ou se o filho pecar, o pai também paga. A mãe, os irmãos, todo mundo paga o pato. O que Deus está falando aqui? Não é assim. Não é assim. O pecado é intransferível. Uma má liderança aplica uma disciplina incorreta. Isso é bastante prejudicial para o povo. Então, em sétimo lugar, você vê a ação ou aplicação incorreta da disciplina e julgamento de pecadores. A responsabilidade é individual e intransferível. E o que estava acontecendo aqui? Acontecendo que não estava sendo assim. Não estava sendo assim. Deus nunca deu essa ordem. Deus nunca falou para fazer desse jeito. Ele sempre ensinou que a alma que pecar, essa deve morrer. O filho não paga o pato por causa do pai, nem o pai por causa do filho. Então aqui uma má disciplina aplicada incorretamente por quem? Pelos líderes. É isso que Deus estava querendo dizer aqui. O povo estava julgando errado, porque os líderes ensinaram errado. Então eles estavam botando todo mundo dentro do mesmo tacho, né? É tudo farinha do mesmo saco. Não, não é. Não é. É individual. Em último lugar, oitava causa, está no capítulo 34. Aí você vai ver vários capítulos que falam sobre povos que Deus também vai julgar, profecias contra várias nações, né? E visões que Israel também teve. Israel também teve bastante visão futura, né? Bastante coisa apocalíptica que Ezequiel, eu falei Moisés, né? Desculpa, é Ezequiel, né? Nós estamos lendo o livro de Ezequiel. Ezequiel fala muito sobre visão futura, né? Ele fala sobre coisas semelhantes a Daniel, que Daniel também viu no livro de Apocalipse. Daniel também teve uma revelação apocalíptica, digamos assim, né? Então, Ezequiel também teve visões bastante futuristas, né? E coisas escatológicas, que também não é o caso agora que a gente vai estudar. Mas no capítulo 34, a última causa da morte espiritual de Israel, vamos ver aí, capítulo 34, de 1 a 4. Olha só. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize-lhes: assim diz o Senhor Deus, ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura, vestivos de lã e degolais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Irmãos, aqui, mais uma vez, nós vemos a causa dos problemas da morte espiritual de um povo. Pastores que se apacentam a si mesmos.
Irmãos, aqui nós vemos nessas últimas causas da queda espiritual de Israel, uma má liderança. Começa com a liderança. É importante a gente entender isso. Então são pastores infiéis e egocêntricos. Eles estavam ali aproveitando da situação. Mas eles não estavam olhando para o rebanho. Eles não foram chamados para aquilo, a não ser para cuidar do rebanho. Irmãos, são acusações bastante sérias e bastante importantes, totalmente aplicáveis à igreja do Senhor Jesus Cristo. Totalmente aplicáveis. Todas elas. Todas essas causas. Tem mais, se você for debulhar aqui os capítulos, você vai achar mais. Mas eu acredito que essas 8 são suficientes e as mais importantes para que chegasse no capítulo 37, Deus mandasse Ezequiel olhar para um vale de ossos secos e falar assim: é desse jeito que está meu povo. Por quê? Por causa de tudo isso que aconteceu lá atrás. De todos esses problemas. Chegou no meu povo virou um vale de ossos secos, meu povo morreu. Deus mostrou para Ezequiel aquele vale de ossos secos representando o seu povo, né? E como que chegou lá isso? Por isso que eu digo que é bastante importante a gente guardar isso no nosso coração, porque são informações que a gente vai poder usá-las para a gente poder aprender como que o povo de Deus não morre, como que a gente evita uma morte de uma igreja, ou como que a gente busca a ressurreição de uma igreja que pode estar morta. Agora vamos lá de novo ao capítulo 37. Não vamos ler todo ele, porque nós já lemos o trecho de capítulo 37 de Ezequiel, de 1 a 14. Mas a gente vê aqui a intervenção sobrenatural de Deus sobre o seu povo. Ele levou Ezequiel para olhar isso e falar assim: com tudo isso aí que aconteceu com o meu povo, ainda tem jeito, ainda há esperança, é possível, porque é o povo de Deus, é o povo de Deus. Então aqui a gente vê a intervenção sobrenatural de Deus sobre o seu povo, reavivando-o de sua morte espiritual, e foi a única possibilidade de restauração de Israel. Na verdade, a gente aprende todas aquelas causas da queda do povo de Deus, da queda espiritual, da morte espiritual, para a gente tentar tomar remédio, fazer um diagnóstico, né? E poder tomar alguns cuidados para evitar, fazer uma manutenção preventiva, digamos assim, uma ação preventiva para evitar a queda. E agora Deus vai nos ensinar como agir no caso de já estar doente, ou já estar como um vale de ossos secos. Como isso ocorreu? Como é que aconteceu essa ressurreição de um vale de ossos tão secos? Não havia nenhuma possibilidade de vida aos olhos dos homens, não. Tanto que Deus pergunta para Ezequiel: Ezequiel, podem esses ossos tornar a viver? O que Ezequiel responde? Claro que sim, Senhor. É o Senhor que está falando. Não. Ezequiel fala assim, é como se tivesse: será que Deus pirou? O que está acontecendo com Deus? Ele lança para Deus, e ele fala assim: Senhor, tu sabes, e sai fora. Ele não quis dar resposta nenhuma. Esperto, Ezequiel. Senhor, tu sabes. Por quê? Ora, ele olhou e viu um vale de ossos secos. A resposta era óbvia aos olhos dos homens. Qual era a resposta? Não, Senhor. Até onde eu posso ver? Não dá. Mas Deus mostrou para ele que dá. Deus mostrou para ele que dá. Então, através de 2 ações divinas, Deus mostrou para Ezequiel e nos mostra para nós que dá sim, é possível. Em primeiro lugar, está no versículo 4, 2 ações divinas. A primeira está no versículo 4 do capítulo 37. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e dize-lhes. Olha só, se a queda começou com a palavra, como é que começa a restauração? Ossos secos, ouvi
o quê? A palavra de Deus. Ouvir a palavra do Senhor. Se a queda começou com o abandono da palavra do Senhor, a restauração começa com a restauração da pregação da palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor, ossos secos. Então, foi com a palavra, essa palavra, irmãos, eu gostaria de passar para os irmãos, na tradução que nós temos hoje, que veio do espanhol e foi traduzida para o português, a palavra, no grego, ela tem variantes. No Novo Testamento, a palavra aparece de várias formas. E as mais comuns e mais importantes na Bíblia é a palavra no grego que chama logos e a palavra grega que chama rema. A palavra logos é a palavra que eu estou falando para vocês nessa noite. Eu estou lendo aqui na Bíblia. A Bíblia é um livro de folha comum, de letrinhas. Vocês estão vendo? Tem bastante letrinha. Essas letrinhas não trazem vida. Essas letrinhas aqui, se eu pegar um pedaço de papel aqui, rasgar e comer, ela não vai me dar vida. Não vai produzir vida. Eu só falando para você, o que sai da minha boca é a palavra que no grego significa logos. É uma palavra que quer dizer assim, falou. A palavra logos, que alguém fala para mim, para você, ela entra nos meus ouvidos, e aqui dentro do meu coração e da minha mente, ela vai fazer alguma coisa. A palavra de Deus, tá? Estou falando da palavra de Deus. Então, em primeiro lugar, prega, profetiza. Em segundo lugar, versículos 9 e 10. Diz assim: então, ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. Profetizei, como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Esse Espírito, infelizmente, na digitação, ele está aqui com letra minúscula, mas deveria estar com letra maiúscula. Aqui, quando Ezequiel chama o vento do Espírito, vento, vem Espírito, ele está personificando, ou ele está mostrando que é Deus através do seu Espírito agindo naqueles ossos. Aqui, o que Ezequiel está fazendo? Uma oração. Ezequiel está fazendo um pedido. Espírito, por favor, vem. Vem dos quatro cantos, ó Espírito. É o Espírito de Deus. Ele chama o Espírito. Quando esse Espírito vem, opera naqueles ossos secos, não antes de ter chegado a palavra, naqueles ossos secos, o que acontece? Ressurreição. Vida. Então, aqui, vem ao Espírito, foi uma petição de Ezequiel, uma oração ao Espírito Santo, para que produzisse vida naquelas pessoas. Então, olha só que interessante, aqui a gente aprende, o que traz vida para a igreja? A palavra de Deus pregada, pura e simplesmente, e a oração, clamando pela ação de Deus no seu povo, pelo Espírito Santo agindo no seu povo, pelo agir no nosso meio. Louvado seja Deus, porque nós já estamos exercitando algumas orações antes da pregação, né? Invocando a presença de Deus, para que possamos ouvir a palavra de Deus, e o Espírito produzir aquilo que agora nós chamamos da palavra rema, que é a palavra viva, e ela foi
vivificada, se assim a gente poderia dizer, pela obra do Espírito dentro de mim, pessoalmente. Por isso, quando você prega o Evangelho, por que a gente fala, mas espera aí, eu estou pregando a Logos para todo mundo, tem um grupo de 100 pessoas, mas somente, às vezes uma ou duas vai se converter, e aí você fala, mas eu preguei a Logos para todo mundo. Sim, mas o Espírito é soberano, ele só quis operar em 2 pessoas. As outras ouviram também, mas só ouviram o Logos. O Logos não produz efeito, sozinha não. Porém, o Espírito Santo só traz vida para aquele que ouviu o Logos. Pega o capítulo 8, agora eu gostaria que os irmãos abrissem, capítulo 10 de Romanos, versículos 13 a 17. Eu vou ler para os irmãos. Para ir mais rápido, se você quiser abrir, tudo bem. Capítulo 10 de Romanos, do versículo 13 ao 17. Por quê? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Está dizendo uma profecia de Joel, capítulo 2, versículo 32 de Joel. Joel diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas Paulo faz algumas questões aqui. Ele questiona. Ele diz o seguinte: como, porém, invocarão? Invocarão para quê? Para serem salvos, né? Como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? Ouviram a Logos, a Logos, a palavra Logos. Nunca ouviram a pregação? E como ouvirão se não há quem pregue, ou seja, alguém que proclame o Evangelho, que abra a palavra de Deus, que leia a palavra de Deus de forma audível e pura para os ouvintes? Se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Aí é que está a questão. Forem enviados por quem? Por Deus. Deus envia seus mensageiros, né, para pregar a palavra. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Agora Paulo está usando o texto de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? Paulo de novo usa o texto do Velho Testamento, Isaías 53, 1. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se você for pegar lá no Novo Testamento, essa palavra de Cristo é a palavra rema, porque é a palavra que dá vida, é aquela que está dentro da pessoa que ouviu e que o Espírito Santo operou e trouxe vida. Só para a gente ter conhecimento. Por isso, nós temos que entender o seguinte: bom, é a palavra Logos que foi pregada pelo profeta, que produziu a palavra rema, que é a ação específica do Espírito Santo no coração de cada homem, que produz vida e transformação individuais. Por isso que a salvação é individual. Deus opera individualmente em cada ouvinte, aquele que Ele aprouve salvar. O Espírito Santo. Por isso, a importância da pregação correta da palavra de Deus, pura e simples, somada com a prática da oração e súplica, pela ação soberana do vento de Deus, o Espírito Santo, que produz a palavra viva, rema, mas que não produziria efeito sem a palavra falada, Logos. Deus usa homens para falar conosco. Por isso que quão formosos são os pés dos que falam a palavra de Deus, dos que pregam a palavra de Deus. Porque sem essa pregação do Logos, a rema não existiria. E não só pela pregação, mas também quando você pega e lê a Bíblia. Ela entra para dentro da sua mente e Deus opera no seu coração. Ele opera vida e produz fé e produz transformação. Então quem prega, prega a Logos das Escrituras, que é a Bíblia. O Espírito Santo opera a rema no coração de quem Ele quer e produz vida e fé.
Para encerrar, nós não vamos ler, mas na sequência desse capítulo 37, nós vemos 3 consequências na sequência dessa ressurreição que Deus operou. Pregou a palavra, orou pelo Espírito Santo, o povo ressurgiu, reavivou, ou foram avivados, digamos assim. O povo despertou, o povo voltou para Deus, né? O que aconteceu na sequência? 3 coisas aconteceram. Versículos 21 e 22, aconteceu a unidade do povo restaurada e uma nova congregação, pois sem congregação não há necessidade de líderes espirituais. Isso a gente precisa entender. O líder espiritual só existe porque existe uma congregação para ele liderar. Se não existisse, não tinha líder. O líder é um servo da congregação, né? Então, primeiro ponto, o que aconteceu depois dessa ressurreição do povo? O povo voltou. Haviam 2 nações. E Deus falou para Ezequiel, junta, simbolizando uma madeirinha quebrada. Sabe quando você quebra a madeira no meio e fica algumas farpas assim? E ele manda colocar de volta elas nos 2 lugares. Ele pegou aquela madeirinha, juntou e ficou certinho ali. A madeira ficou única, de novo. Então Deus disse, eu uni de novo o meu povo. A unidade do povo. Em primeiro lugar, eu trouxe o povo em um único povo. Eles eram 2. Lembram-se? Depois de Salomão, o que aconteceu? A divisão do povo. Povo do norte e povo do sul, Judá e Israel. Eles se separaram, houve divisão. Primeira coisa que aconteceu? Unidade. Restaurou a unidade. Segunda coisa que aconteceu, está no versículo 24. Um novo governo estabelecido por Deus, que restaurará, em primeiro lugar, o ensino e prática da palavra de Deus. É um governo de Cristo em primeiro lugar, mas Cristo diz que ele vai levantar homens para um governo local. Então, em primeiro lugar, a restauração da congregação, da unidade. Em segundo lugar, precisa de governo. Porque um povo sem governo, também um povo fica sem direção. Precisa de governo que Deus levanta, que são homens. Ele escolhe para isso, né? Em terceiro e último lugar, você encontra nos versículos 27 e 28, um novo relacionamento entre Deus e seu povo, pela restauração de sua presença com eles. Nós não vamos estudar a fundo isso, tá? Só para a gente ter noção como que aconteceu e quais as consequências da restauração do povo. Vamos aplicar isso para nós hoje? Como é que a gente aplica? Em primeiro lugar, a igreja atual tem o privilégio de aprender com erros passados do povo de Deus, para evitar uma morte espiritual. O que é isso? Quando nós estudamos essa passagem, a gente guarda para nós, porque nós também somos esse povo. Então, se nós ouvirmos a palavra de Deus, as exortações de Deus nesses trechos, e pegarmos tudo isso para nós, a gente vai falar assim, eu tenho instrução suficiente para evitar a morte espiritual da minha igreja. Cada um de nós. Nós estamos ouvindo isso. Então nós temos esse privilégio. Segundo lugar, não se mantém uma igreja viva, a não ser pelos princípios estabelecidos pelo Senhor na igreja, o Senhor da igreja, perdão. Quais são os princípios? Primeiro lugar, e maior de todos, a pregação pura da palavra de Deus. Segundo lugar, vida de oração. Terceiro lugar, comunhão frequente. A comunhão é importante, a comunhão mostra que eu e você estamos vivos. A comunhão é boa. A comunhão mostra problemas também. Esses problemas mostram que nós estamos vivos. Quando eu me isolo em casa e não quero comunhão, eu não estou exercitando a comunhão. E isso é mal, porque eu não estou vivo. A comunhão é importante. Misturar com pessoas diferentes, complexas, difíceis, como eu, como você. Isso exercita a vida da igreja, exercita a vida. Então, em primeiro lugar, pregação da palavra, em segundo lugar, oração, terceira, comunhão, quarta, correta prática dos sacramentos, o batismo e a ceia do Senhor. Tem que ser feito isso, por quê? Porque são ordenanças de Deus.
Em último lugar, uma liderança bíblica. Precisa ter uma liderança bíblica. O que nós chamamos de liderança bíblica? Chamamos de liderança segundo a Bíblia. Se você não entendeu, fica fácil, né? Olhe para a Bíblia e veja como um líder tem que ser, né? É importante isso. Entender como que um líder tem que agir. Terceira aplicação. Irmãos membros da igreja local devem supervisionar a liderança. Como a liderança também supervisiona o rebanho. Pois todos somos afetados pelos acertos de forma positiva, como também pelos erros de forma negativa e nociva ao rebanho, por causa de decisões tomadas fora da luz das Escrituras. Então, todos nós, como membros, temos o direito de chegar no nosso líder e falar assim: irmão, me explica isso porque não está na Bíblia, ou pelo menos eu não estou vendo assim. Onde você achou isso para tomar essa decisão? Quem fez isso? Os bereanos. E Paulo bateu palmas para ele e disse: vocês são nobres, mais do que os de Tessalônica, porque vocês consultam a palavra de Deus, examinam as coisas para ver se é desse jeito mesmo. Então, irmãos, os membros têm o direito de supervisionar os seus líderes. Então, não existe hierarquia, estamos todos no mesmo nível. Nós precisamos uns dos outros, nos exortando mutuamente. Isso é saudável para uma igreja saudável. Em último lugar, não é uma aplicação, mas é uma oração. E eu creio que é uma oração que a gente deveria guardar no nosso coração. Ainda que falte um de nós, mas que nunca falte a pregação pura e simples da palavra de Deus em nossa igreja. Amém.